Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo de número 14, nós vamos ler do verso 25 até o verso de número 35. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai amado, nós pedimos a instrução do Teu Espírito Santo para as nossas vidas. E agora, ó Deus, que vamos aprender da Tua palavra, que os sinais e prodígios dos quais ela fala acompanhem aqueles que creem, para a glória de Jesus. Que o poder da Tua palavra nos transforme. Que o poder da Tua palavra nos mova para uma vida que glorifique o nome de Jesus. É o que nós te pedimos no nome dEle, agora e sempre. Amém. Um dos temas que nós mais gostamos de ver tratados na vida da igreja é, sem dúvida nenhuma, o tema da vitória na vida cristã. E eu particularmente gosto de falar de vitória. Acredito que o crente é, de fato, mais do que vencedor. Se há algo inerente à vida do crente, é a sua essência vitoriosa. É a vitória nas adversidades. Porque nós temos um Deus que já venceu por nós, meus irmãos. Por isso nós somos mais do que vencedores. Porque nós somos aqueles que recebem os benefícios dessa vitória. Quando um exército sai para a guerra e vence esta guerra em nome do seu rei, em nome do seu país, em nome daqueles que dão as ordens, os mais que vencedores são aqueles que dão as ordens. Por quê? Porque eles não precisam ir lutar, mas são os responsabilizados de repente. São os que recebem os louros, são aqueles que ganham toda a fama por causa da vitória. É claro que nós nunca demos e nem podemos dar ordens a Deus, mas que Deus foi lá, venceu a batalha e nos apresentou os resultados, os benefícios, as bênçãos dessa vitória, oferecendo-nos gratuitamente todas essas coisas. Isso Ele fez. Então por isso nós somos mais do que vencedores. Não foi pela nossa força que nós recebemos esta vitória, mas por causa da vitória que vem de Deus. Então a vitória é um tema da vida cristã, sem dúvida nenhuma. A vitória é um tema do discipulado. Discipulado que é um dos temas em evidência neste momento do Evangelho de Lucas. Eu já comentei com os irmãos em outra ocasião que o Evangelho de Lucas pode ser dividido em duas partes bem distintas. A primeira vai até o capítulo 9, versículo 51, e a segunda, a partir daí até o final do livro, à medida em que neste texto Lucas narra que Jesus já estava consciente de que o seu tempo estava se encerrando e que a sua hora era chegada. Então ele decidiu partir resolutamente para Jerusalém, onde ele já sabia que lhe aguardavam algemas, cadeias e finalmente a sua própria morte. Então, na primeira metade do Evangelho de Lucas, nós temos um Jesus que, de alguma maneira, conta com algum tempo, com alguma tranquilidade. É claro que o ministério de Jesus sempre foi urgente, mas até esse momento do Evangelho de Lucas, é como se Jesus tivesse o tempo a seu favor, tivesse o tempo a seu lado. A partir desse momento no Evangelho de Lucas, a urgência se intensifica no ministério de Jesus. E agora ele não tem mais o tempo ao seu lado.
Pelo contrário, há que ser breve, há que ser rápido. Os seus discípulos são chamados a serem rápidos e a irem de cidade em cidade, pregando, evangelizando, e se alguém quiser pará-los no caminho, que não parem, porque é urgente que o evangelho seja pregado. Então nós estamos vivendo aqui, nessa leitura que fizemos do Evangelho de Lucas, esse segundo momento na vida de Jesus, em que o dever dos discípulos é andar com Jesus para onde Jesus está indo. E se Jesus está indo para a morte, os seus discípulos o acompanham até lá. E se Jesus está sendo urgente na sua missão, os seus discípulos devem ter a mesma urgência que ele. Agora, os seus discípulos devem viver da maneira como o reino exige. Os seus discípulos devem ter clareza de que o discipulado não é uma coisa qualquer, não é uma iniciativa fácil, mas é uma empreitada que requer compromisso, dedicação, seriedade, vida consagrada diante de Deus, e que é exatamente este trato com o discipulado que vai trazer vitória para a vida dos seus discípulos. A vitória no discipulado com Jesus consiste em que nós vivamos de acordo com as orientações que vêm de Deus. E essa é a vitória do crente também, que ele viva de acordo com aquilo que Deus nos ensina. Nós não vamos encontrar vitória, meus irmãos, longe dos caminhos do Senhor. Podemos encontrar sucesso. Sucesso não é vitória. O sucesso que o mundo prega não é vitória. O sucesso que o mundo prega está associado à fama e ao reconhecimento que os outros darão às suas conquistas, mas não necessariamente à felicidade que vem dessas conquistas, até porque muitas conquistas que o mundo prega não trazem essa tal felicidade. Não trazem essa tal felicidade. Você conhece muitas pessoas que conquistaram o que sonharam conquistar nessa vida e não são felizes. Conhece ou não conhece? Você conhece pessoas que alcançaram sucesso, mas que não aplacaram a angústia dos seus corações. Você conhece pessoas que têm tudo que um dia imaginaram e até o que não imaginaram ter, mas não sabem o que é colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, como dizia o salmista. Eu me deito e logo pego no sono, porque tu me fazes repousar seguro. Então, sucesso não é sinônimo de vitória, porque o sucesso atrai o olhar interessado, às vezes até invejoso dos outros, mas não aplaca o anseio do coração. A vitória sim. A vitória não tem nada a ver com as circunstâncias. A vitória não tem nada a ver com as conquistas da vida. A vitória não tem nada a ver com os sucessos que eu posso atingir. Vitória tem a ver com o fato de que eu estou seguro nas mãos do Senhor. Vitória tem a ver com o fato de que eu estou seguro no amor de Deus. Vitória tem a ver com o fato de que todos os poderes que me ameaçavam estão vencidos em nome de Jesus. Isso é vitória na Bíblia. E é dessa vitória que nós pregamos. A vitória que é confundida com sucesso também confunde a cabeça da igreja. E aí a igreja começa a achar que não é abençoada porque não tem coisas. Pastor, se eu tenho que ter uma vida vitoriosa, por que eu não troco meu carro? Pastor, se é para eu ter uma vida vitoriosa, por que eu ainda não tenho casa própria? Pastor, se é para eu ter vida vitoriosa, por que eu não fui promovido ainda? E a resposta que eu queria te dar nessa noite é: se você crê nessa vida vitoriosa, então você sabe que não importa se as portas se abriram ou não, Deus está no controle de todas as coisas e Ele tem o melhor para a sua vida. E o inimigo pode se levantar contra você. Ele se levanta para cair, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então isso é vitória. E esse texto é um texto que fala de vitória, porque essa vitória só pode ser alcançada, só pode ser conquistada, só pode ser experimentada no contexto da fidelidade a Deus, no contexto de um caminho trilhado, traçado, percorrido no caminho de Deus. E esse texto nos ajuda a entender um pouquinho que caminho é esse, e o que é que eu preciso fazer, que passos eu devo dar para que a minha vida seja assim vitoriosa, uma bênção nas mãos do Senhor. Primeiro, se eu quero viver uma vida vitoriosa, eu preciso aprender a definir prioridades e a viver em função delas. O que é que Jesus diz em primeiro lugar no texto que nós lemos? Que se alguém quer segui-lo, mas não está disposto a aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida. O
que é aborrecer no texto bíblico? Algumas Bíblias até trazem essa alternativa para a tradução, que é amar menos. Se alguém quer me seguir e não estiver disposto a colocar em segundo plano, num plano posterior, não inferior. Eis a diferença. Porque andar com Deus não significa que eu renunciarei às afetividades que me são caras e nem mesmo ao amor que eu devo ter pelas pessoas, porque isso também é bíblico. A ideia de aborrecer aqui não é a ideia de perturbar. Eu aborreço a minha mulher porque Deus disse que eu tenho que aborrecer. Não é disso que se trata. Mas se trata de eu amar menos as pessoas que me são caras pelo tanto que eu descobri a importância de Deus na minha vida. Prioridade. Nós vivemos num tempo em que nós não temos clareza a respeito das nossas prioridades. Veja, por exemplo, a maneira como você administra o seu dia. O que vai parecer mais importante para você a partir de uma observação bem cuidadosa da sua rotina diária? Não, Deus está em primeiro lugar, pastor. Ok, então vamos fazer uma pesquisa da sua semana. Tempo de oração, leitura da palavra, evangelização. Para quantas pessoas você falou do amor de Deus esta semana que passou? Então vamos falar sobre educação dos filhos de acordo com as orientações da palavra de Deus. Vamos falar sobre livros devocionais que você leu esta semana. Vamos falar para quantas pessoas você levou uma palavra de consolo, de esperança e de amor no seu trabalho. E aí essa ideia de prioridade vai ficando fraquinha. E a gente vai coçando a cabeça. Qual que é a minha prioridade, hein? Será que a televisão não vai ganhar um espaço assustador nessa pesquisa a respeito da nossa semana? Dormir, por exemplo, prioridade. Há pessoas que dormem 10, 11, 12 horas. Há pessoas que dormem 3, 4, 5 horas. Aí você vê se a prioridade de alguém é dormir ou não. Isso não quer dizer que seja uma prioridade correta ou equivocada. Dormir pouco está errado. Pode atrapalhar até mesmo no desempenho das outras prioridades. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós somos, muitas vezes, aquilo que nós fazemos. Paul Tournier diz isso. Nós somos, muitas vezes, o que nós fazemos. A maneira com que nós lidamos com a vida diz muito a nosso respeito. A maneira com que nós nos relacionamos com o mundo à nossa volta diz muito a nosso respeito e diz muito a respeito das nossas prioridades. Ah, pastor, minha prioridade é a família. Então tá bom. Como é que está o tempo de qualidade com os filhos? Como é que está o tempo de sofá com a esposa? Tempo de sofá. Aquele tempo em que marido e mulher sentam no sofá perto dos filhos para os filhos verem, mas não é momento dos filhos, é momento do casal. Porque há momentos no casamento em que os filhos precisam saber que o relacionamento mais importante do lar é este marido e mulher, e não pai e filho. Os filhos não seriam uma realidade, não estariam ali, senão pelo relacionamento marido e mulher. E quantos esposos e esposas não abrem mão do relacionamento conjugal para se dedicarem totalmente à vida dos filhos? Inversão de prioridade. Há algum tempo eu li um livrinho muito interessante, na verdade não li o livro, eu li uma resenha bastante aprofundada sobre um livro chamado Como Definir Prioridade num Mundo Sem Tempo, do Stephen Covey, que é um autor bastante conhecido, escreveu os 7 hábitos das pessoas bem-sucedidas, se eu não estou enganado, os 7 hábitos das pessoas eficazes. Esse é o livro que ele escreveu também. Mas nesse livro, Como Definir Prioridades no Mundo Sem Tempo, o Stephen Covey dividiu a nossa vida em 4 quadrantes. O primeiro quadrante, aquele das coisas importantes e urgentes, que são importantes e que demandam um poder de solução imediato. Como, por exemplo, o filho está doente. Isso é importante e cuidar disso é urgente. A professora do seu menino liga lá no seu trabalho e diz assim, olha, seu menino está vomitando, está passando mal, está com 40 de febre, o que você faz? Deixa tudo, fala, olha, me cobra aqui, pede para o chefe, me deixa sair que meu filho não está bem. Isso é importante e urgente. Segundo quadrante, das coisas importantes e não urgentes, que não podem ser feitas com pressa, que não podem ser feitas sem planejamento, que não podem ser mal pensadas. Então, relacionamento marido e mulher, educação dos filhos, você não faz isso correndo. Você não dá conta disso em 6 minutos. Isso demanda tempo, qualidade de tempo, oração, planejamento. Terceiro quadrante, das coisas urgentes e não importantes. O que é urgente e não importante? Toca a campainha, você desce correndo, está lá no banho,
Pega uma toalha rápida, campainha tocando, e você se enrola na toalha, pega um roupão lá, embrulha no roupão, sai correndo, atende a porta, o sujeito pergunta assim, vai gás? Irmãos, isso é irritante, não é? Vai querer gás hoje? Aí você diz não. Foi urgente, mas não foi importante. Não era necessidade. E o quarto quadrante, das coisas não urgentes e não importantes. Por exemplo, abrir aqueles e-mails nada importantes que às vezes lotam a sua caixa postal. Daqueles assim, se você não mandar esse e-mail para 10 pessoas, então você não é abençoado, você não vai ser feliz, um raio vai cair na sua cabeça, o tsunami vai invadir sua casa. Já viu esses e-mails que, de tão não importantes que são, te põe medo, para você não desprezá-los, porque se eles não pusessem medo, você os desprezaria. Então isso não tem pressa, eu posso ler isso mais tarde. Eu vi lá, não é muito importante, eu posso fazer. Aí o Stephen Covey arremata. O grande desafio da vida, vivermos no quadrante das coisas importantes e não urgentes. Porque a maior parte do tempo, nós vivemos no quadrante das coisas urgentes e não importantes. Corremos feito loucos por coisas que não valem absolutamente nada. Isso não sou eu que estou dizendo, é o autor do livro que está dizendo. Que nós vivemos a maior parte do nosso tempo no quadrante das coisas urgentes e não importantes. Quando o nosso desafio seria viver no quadrante das coisas importantes e não urgentes. Porque foram acolhidas com o coração convicto. Porque foram recebidas com a certeza de quem realmente está se dedicando ao que precisa ser prioritário. E é onde entra o nosso relacionamento com Deus, irmãos. O nosso relacionamento com Deus é importantíssimo. A obra que Deus está fazendo na nossa vida é importantíssima, não urgente. Porque eu não vou ter todas as mudanças que eu preciso experimentar na minha vida amanhã. Mesmo que Deus seja poderoso para fazer isso. Seu marido não vai se transformar no que você imagina amanhã. Mesmo que você já esteja desesperada para que isso aconteça. Sua esposa não vai virar aquela esposa que você está pedindo, orando amanhã. Mesmo que você já esteja pedindo e orando há muito tempo. Por quê? Porque o trabalhar de Deus nas nossas vidas leva tempo. Por isso nós podemos dizer como Martim Lutero, eu sei que eu ainda não sou quem eu devia ser, mas eu também já sei que eu não sou quem eu era. Deus já fez alguma coisa na minha vida. E eu celebro isso. Então Deus tem que ser a prioridade para mim. E se Deus é a prioridade, em segundo plano vem quem? A família. Terceiro plano vem quem? E assim a gente vai. E cada um vai elencando as suas prioridades e vivendo coerentemente em função delas. Porque se alguém quer seguir a Jesus, mas não quer lhe dar a importância que de fato ele tem, não pode ser discípulo. É isso que está escrito no nosso texto. Se alguém quer segui-lo, mas não está disposto a renunciar tudo em nome da importância que Jesus tem, não pode ser discípulo. Definir prioridades e viver em função delas. Se a família é prioridade, então ela tem que saber que ela é prioridade. E na minha vida, no meu dia a dia, eu tenho que conseguir mostrar que a minha família é prioridade. Se o amor é prioridade, então eu devo amar prioritariamente. Esse é o caminho da vida vitoriosa. Definir prioridades e viver em função delas. Para que eu não ache que tenho prioridades, quando na verdade estou dedicando todo o meu tempo para coisas que não têm nada a ver com isso. Então, se Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, e que seja Deus em primeiro lugar. Porque quando Deus entra no primeiro lugar das nossas vidas, Ele mesmo coloca ordem em todo o resto. Quando Deus entra no primeiro lugar das nossas vidas, Ele mesmo corrige, acerta e coloca cada coisa no seu lugar em todo o resto. Definir prioridades e viver em função delas. Segundo, viver uma vida vitoriosa exige que nós assumamos desafios e arquemos com os custos. E arquemos com todos os desdobramentos que esses desafios nos impõem. Olha o que diz o texto que nós lemos, versículo 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para que depois não passe vergonha, o que diz o versículo 29. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. O que é que Jesus está querendo nos ensinar com estas palavras? Que quando nós nos lançamos a uma empreitada, nós calculamos de uma maneira geral os riscos e os custos dessa empreitada para não pararmos no meio do caminho.
Então, quando nós nos lançamos a essa empreitada chamada discipulado cristão, nós temos que estar conscientes de todos os custos que esse discipulado impõe. Jesus, isso na verdade não fui nem eu quem disse primeira vez, foi o pastor Paulo Romero. Jesus dificultava ao máximo a entrada no reino e facilitava ao máximo a saída. Então você vê Jesus dizendo que a porta é estreita, que o caminho é apertado, são poucos os que entram. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue não pode. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Mas quando as pessoas diziam, olha, não queremos mais, ele dizia, podem ir. Num dia em que as pessoas disseram, duro é esse discurso, quem o poderá suportar? O que é que Jesus fez? Nada, deixou as pessoas irem. E quando as pessoas de fato se foram, ele olhou para os discípulos e disse assim, vocês não querem aproveitar o ensejo, não? Não querem? Porta da rua é a serventia da casa. Se vocês quiserem ir, podem ir também. Por quê? Por que Jesus tinha essa postura? Vem um jovem rico, cheio de recursos, cheio de habilidades, de talentos, e diz assim, eu quero ir junto. E Jesus diz, então vai vender tudo que você tem. Só quando você não tiver mais nada, você vem. Vem outro e diz assim, vou seguir-te para onde quer que fores. E Jesus diz assim, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí vem outro e diz assim, olha, eu quero ir contigo, mas deixa-me primeiro ir sepultar meu pai. E Jesus diz, não, os mortos sepultem os seus mortos. Se você quer vir, vem agora, senão não vem mais. Sempre dificultando as coisas, porque Jesus nunca quis enganar ninguém. Eu vos digo essas coisas, Jesus disse certa vez para os seus discípulos, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições. Teve uma vez que Jesus chamou os seus discípulos e disse assim, o filho do homem será entregue nas mãos das autoridades. Padecerá muitas coisas, sofrerá tortura e será morto. Mas importa que seja assim, para que ele ressuscite ao terceiro dia. Quando Pedro ouve isso, Pedro diz assim, mestre, vem cá, caiu um botão aqui. Mestre, fale bobagem. Isso não vai te acontecer de maneira nenhuma. Para de assustar os outros. Eu não tenho medo não, sabe, mestre? Eu sei que o senhor está sendo dramático. Mas João, olha a carinha de João, está quase chorando. Olha Tiago é um assustado. Olha lá o Tomé. Tomé já está achando que vai morrer todo mundo junto. Fala assim, não, mestre. Como é que Jesus responde para Pedro? Quem lembra? A tradução exata daquele texto é, vem para trás de mim, Satanás. Siga-me, porque não cogitas das coisas da terra, mas do céu, mas das coisas da terra. A ideia de vem para trás de mim e atrás de mim significa, venha ver se eu não vou passar por tudo isso. É isso que você quer? Você quer apostar comigo? Você quer me fazer um teste, uma prova isso? Pois venha para trás de mim. E veja se eu não estou indo exatamente para onde eu falei que eu estou indo. Então Jesus nunca escondeu dos seus discípulos que o seu caminho era esse. Então agora, quando ele fala que é preciso segui-lo e que é preciso renunciar, o que ele quer que seus discípulos entendam é, não entrem nessa se vocês não estiverem dispostos a pagar o preço. Porque senão vocês serão envergonhados no final. Porque serão vistos como pessoas que começaram e não acabaram. Irmão, se tem algo que me entristece na vida cristã, é ver quantas pessoas começaram bem e não terminaram. Um pastor muito amigo meu dizia assim, que vida cristã não é 100 metros rasos, vida cristã é maratona. O sujeito corre a vida cristã como se fosse 100 metros rasos. Depois de 100, 150, ele está de língua de fora. E não consegue mais seguir em frente. Por quê? Porque não entendeu que haveria lutas, que haveria dificuldades, que as coisas não são do jeito que nós sonhamos. E se nós formos capazes de entender isso, isso é caminho de vitória. Por quê? Porque quando as lutas então vierem, eu não vou mais perder meu tempo reclamando, murmurando, perguntando para Deus por que isso está acontecendo. Quando as lutas vierem, eu vou enfrentá-las em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus já havia me advertido que elas viriam. Os custos estão aí. Se o preço é esse, vamos pagá-lo, porque no final seremos mais do que vencedores de novo. Essa é a promessa do Senhor. Por isso no mundo tereis aflições, mas no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. O que Jesus está dizendo é, será difícil? Será, em muitos momentos sim. Mas se eu venci, vocês também vão vencer, porque eu vou ajudar vocês. Então eu olho para essa torre que nós estamos tentando construir, chamada vida cristã, e eu sei que haverá momentos em que não será fácil, mas eu calculei bem os gastos, os custos, e não tenho vergonha de dizer que nós vamos até o fim com a ajuda do Senhor. Nós vamos até o fim, porque o Senhor nos dará condições, o Senhor será conosco, Ele nos auxiliará. Então não desista, não volte atrás. Não fique com medo, não tenha medo. Não tenha medo das lutas e dos desafios.
Os medos não triunfarão sobre você, mas a palavra do Senhor triunfará sobre os seus medos. Significa, então, assumir desafios e os riscos, os custos desses desafios. Terceiro, vitória na vida cristã significa saber ceder, renunciar, reconciliar, voltar atrás no momento em que isso é necessário. Principalmente quando o assunto é relacionamento. Por isso que a torre você tem que terminar, mas a guerra não. É o que o texto que nós lemos diz. A partir do versículo de número 31, dê uma olhada comigo. Qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe o quê? Uma embaixada, pedindo o quê? Condições de paz. Porque de repente eu descubro que eu entrei em luta errada. Quando devia estar fazendo o que Deus me mandou fazer, estou arrumando confusão para a minha própria cabeça. Quantas vezes nós não deixamos de experimentar vitórias porque estamos lutando nas lutas erradas? Lutas que Deus não nos deu. Lutas para onde o Senhor não nos enviou. Interessante, irmãos, lermos o livro de Josué e o livro dos Juízes. Interessante. Josué está diante do desafio de conquistar uma cidade para onde Deus não lhe mandou ir. E ele, achando que a cidade é uma cidade pequena, com um exército sem expressividade alguma, nem manda o seu exército mais forte, mas manda um pessoal de férias, que estava de férias nas últimas... Sabe o time reserva? Chama o time reserva lá. Hoje o jogo não vale muita coisa, chama o time reserva. A Bíblia diz que os judeus naquele dia, os israelitas naquele dia foram mortos sem piedade. Quantas vezes na Bíblia nós não vemos pessoas sofrendo por estarem lutando lutas que Deus não mandou lutar? Batalhas para as quais Deus não nos enviou. Ao invés de eu estar lutando contra os verdadeiros adversários, eu estou lá lutando com a minha esposa. Eu nunca esqueço uma vez que eu precisei abraçar a Cristiane, olhar nos olhos dela e dizer assim: eu não sou seu inimigo e você não é minha inimiga, e nós precisamos parar com isso em nome de Jesus. Porque nós estávamos assim, sabe, todos os dias, um dando estilingada no outro, um alfinetando o outro, um diz A, o outro responde B e confusão. Tem uma hora que você tem que olhar para sua esposa e dizer: não sou seu inimigo, você não é minha inimiga, vamos orar juntos aqui agora em nome de Jesus e vamos acabar com esse mal-estar entre nós. Seu filho não é um adversário, ele é seu filho. Foi colocado na sua vida para ser bênção, mas acima de tudo para que você o eduque para a glória de Deus. Chega dessa história de cabo de guerra com as crianças. O seu irmão na igreja não é seu inimigo. O tipo de música que canta, o tipo de... Há pessoas que dedicam as suas vidas a batalhas que não levam a lugar algum. Lugar algum. Pessoas que passam a vida inteira tentando mudar alguma coisa na igreja que não leva a lugar nenhum. Que depois que acontece o que a pessoa está esperando, ela nem fica feliz de tão pobre que é a vitória que ela acha que teve. Eu não estou querendo aqui dizer que tipo de batalha você tem que assumir, que tipo de batalha você não tem que assumir. Isso eu sei que Deus vai te dar sabedoria, mas o que eu estou tentando te dizer é que nós só vamos ser vitoriosos se assumirmos as lutas que Deus nos deu. Os desafios que Ele nos outorgou. E de repente há um rei aqui no nosso texto que se meteu numa guerra ilegítima. Ele não tem nada que entrar nessa guerra, ele não tem nem recurso para entrar nessa guerra, então saia a tempo. Peça paz, peça perdão, reconcilie-se, pare de lutar onde a luta não é necessária e muito menos saudável para você. E não tenha medo de ceder, porque ceder não é vergonha. Se tem uma bobagem que a gente diz nos nossos dias é: eu dou um boi para não entrar uma briga, mas uma boiada para não sair dela. Isso é uma das maiores bobagens que eu já ouvi na minha vida. Eu dou um boi para não entrar e dou uma boiada para sair rápido. Porque a pior coisa é batalhar batalhas que só vão me trazer tristeza, desgaste e que não vão me levar mais para perto de Deus. Então eu quero ser pronto a reconciliar-me, pedir perdão quando for necessário. E até quando eu achar que não é necessário. Até quando eu sentir que a culpa não é minha, porque perdão não tem nada a ver com culpa. Pedir perdão não tem nada a ver com culpa. Ah, eu não vou pedir não perdão, pastor, porque a culpa não é minha. Quem diz que o perdão tem a ver com culpa? O perdão tem a ver com quebra. Pedir perdão significa: eu me sinto responsável de alguma maneira por estarmos vivendo esse drama que estamos vivendo. E eu estou convicto de que isso não é o que eu quero e não é bom para mim. Então eu te peço perdão. Para que nós possamos viver juntos, andar juntos e conviver com Deus
da melhor maneira possível. Por isso que a Bíblia coloca a iniciativa sempre no seu colo. Se o teu irmão tem algo contra ti, vai, larga a tua oferta, vai, reconcilia-te com ele. Não é isso que a Bíblia diz? Se o teu irmão tem algo contra ti, vai, larga a tua oferta, vai, reconcilia-te com ele. Se tens algo contra o teu irmão, ou se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende, tu e ele só. Se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. Em ambos os casos, quando eu erro e quando o outro erra, o desafio é meu. Por quê? Porque é o amor de Deus invadindo o meu coração e me mostrando que eu estou batalhando uma batalha errada. Batalhando uma batalha errada. Você já entrou em batalha errada e está colhendo as consequências até hoje? É disso que se trata. Saber ceder, saber pedir perdão, saber voltar atrás no momento certo. Note, construir uma torre não pode parar, mas uma guerra tem que parar. Essa é a diferença. Na vida cristã eu vou até o fim. Nas bobagens em que eu me envolvo, eu tenho coragem suficiente para reconhecer o erro e voltar atrás. O sábio é aquele que não fica lamentando os erros cometidos, mas logo se põe em pé e passa a consertá-los. Isso é Shakespeare. O sábio não fica se lamentando os erros cometidos, mas logo se põe em pé e começa a consertá-los. Esse é um bom desafio para nós, irmãos, se queremos uma vida vitoriosa. Saber pedir perdão é uma vitória que os irmãos não têm ideia do valor que tem. Saber dizer eu errei, saber dizer olha, não foi do jeito que eu pensei, mas vem cá, queria estar numa boa com você. Saber ceder e dizer olha, você estava com a melhor ideia e eu não estava percebendo isso. Não há vergonha nenhuma em reconhecer os erros e em voltar atrás. E finalmente, viver de forma vitoriosa significa viver com sabor e alegria. Significa viver uma vida em que os relacionamentos são temperados com aquilo de bom que Deus colocou no meu coração. Roland Barthes, um escritor, tem uma frase que eu gosto bastante. Ele diz assim: nada de poder, um pouquinho de saber e o máximo possível de sabor. Isso é filosofia de vida para ele. Nada de poder, um pouquinho de saber e o máximo possível de sabor. Vida é sabor. Vida com Deus é sabor delicioso. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O sal não pode perder o seu sabor, é como esse texto que nós lemos termina. Versículo 34, o sal é certamente bom. O sal é uma bênção. Imagine, hoje eu fiz churrasco lá em casa para as visitas que estavam hospedadas lá. Sou um pastor carnal. Imagine não ter sal. Imagine a vida sem sal. Imagine a comida que você faz em casa sem sal. Tem pessoas que têm restrição de sal, não tem? Não é horrível? Não poder sentir aquele gosto diferente, bem temperado. Um sal grosso na picanha. Vou parar. Hein? O sal é bom. Sal é uma bênção. O que não pode acontecer é ele perder o seu sabor. Porque que tem sal? Tem. Graças a Deus tem sal. Mas o problema é quando o sal se torna insípido. O problema do discipulado cristão é quando ele se torna insosso. É quando ele se torna sem sabor. É quando ele se torna sem vida. O problema é quando o crente já não salga mais, já não influencia mais, já não transmite mais a sua alegria. Irmãos, fé é alegria, porque os nossos nomes estão escritos no livro de Deus. Fé é festa, é celebração, porque o diabo não tem mais poder contra nós. Fé é festa, é bênção, porque o pecado não terá mais domínio. Fé é alegria, júbilo, gozo, porque a morte foi tragada pela vitória. Então eu não posso viver uma vida infeliz, cabisbaixa, sempre nervosa, pessimista, irritada. Preciso de sabor. Uma igreja que quer ser uma igreja abençoada, cheia do Espírito, precisa ter sabor. Porque é com sabor que nós vamos temperar esse mundo. Porque se o discipulado, como nós vimos aqui, significa definir prioridades, significa assumir desafios e os seus custos, significa saber ceder, pedir perdão, voltar atrás. Por outro lado, o discipulado é a experiência mais extraordinária que alguém pode ter, a mais deliciosa, a mais abençoadora. Por isso que a palavra de Deus a compara a vida cristã a uma pérola de grande valor, que alguém achou e vendeu tudo que tinha para adquirir aquela pérola. Um campo onde há um tesouro, e alguém vende tudo que tem para adquirir o campo. A alegria da fé.
sabor. Eu quero desafiar você, nessa noite, a deixar Deus dar sabor na sua vida. Sorriso no rosto, sorriso no coração, alegria da fé. Olhar as pessoas não como quem tem medo das pessoas, mas como quem as ama e as acolhe no Senhor. Assumir as circunstâncias não como a causa da minha tragédia, mas como o lugar onde Deus vai me sustentar com poder, porque Ele é fiel. Isso tudo é sabor. É diferente estar do lado de uma pessoa que tem sabor e estar do lado de uma pessoa que não tem. Você sabe disso. E o povo que mais tem sabor nesse mundo é o povo de Deus, irmãos. É o povo de Deus. Porque o povo de Deus tem o sabor do Espírito Santo. Um sabor que não tem fim, que domina, que impregna, que muda o cheiro por onde passa. Nós precisamos viver uma vida saborosa, onde haja prazer, prazer de vir à igreja, prazer de vir ao culto, prazer de sair com os irmãos comer uma pizza. Eu não quero falar mal de ninguém, eu não quero criticar nada, eu quero ter sabor, quero compartilhar alegrias. Porque um coração alegre aformoseia o rosto, mas a tristeza aprisiona o espírito. Provérbios tem vários versículos que tem mais ou menos esse contraste. Da alegria que traz benefícios e da tristeza que traz prejuízos. Então eu quero ter sabor, eu vou orar para que Deus me dê sabor nessa noite. Porque eu quero viver uma vida vitoriosa em nome de Jesus. Uma vida vitoriosa. Uma vida em que os pequenos detalhes não me tirem a alegria da festa da salvação. Então eu vou chegar em casa e vou abraçar quem eu tenho que abraçar. E vou cantar, e vou louvar. E vou ler a Bíblia com um coração feliz. Não vou ficar procurando aqui o que Deus vai fazer com o meu inimigo, como é que ele vai matar o ímpio. Mas vou ler a Bíblia com um desejo de conhecer mais sobre o caráter de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus para a minha vida. Sabor. Para terminar, eu vou citar um provérbio indígena, que está lá no livro de James Hunter, o monge executivo. Quando você nasceu, você chorou e o mundo se regozijou à sua volta. Quando você viva de tal maneira que quando você morrer, o mundo chore e você se regozije. Eu gosto muito desse ditado. Quando você nasceu, você chorou e o mundo se regozijou. Viva de tal maneira que quando você morrer, o mundo chore e você se regozije. Assim deve ser uma vida saborosa. E eu quero orar com você em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pastor, minha vida está sem sabor. Eu ando abatido, melancólico, agressivo com as pessoas ao meu redor. Volto atrás quando o assunto é vida cristã e não volto atrás quando o assunto é orgulho. Volto atrás quando o assunto é compromisso com Deus e não volto atrás quando o assunto é mágoa. Não tenho feito do Senhor a minha prioridade. Não tenho feito das coisas de Deus aquilo que há de mais importante na minha vida. Por isso me sinto abatido. Por isso me sinto mal. Minha vida está perdendo gosto, pastor. Parece que eu estou perdendo alegria. Não sou mais eu quem impacta o lugar e as pessoas onde eu vou. Mas parece que tudo que há de negativo no mundo me impacta de uma maneira diferente. Eu fico deprimido, para baixo. Não me sinto vitorioso. Não me sinto vitorioso. Se você diria esse tipo de palavras para mim, meu irmão, é com você mesmo que eu quero orar. Porque embora você não se sinta vitorioso, você é mais que vencedor. Por causa da fidelidade de Deus. E hoje você pode começar a dar passos de vitória na sua vida. Por causa da graça de Deus. Então se você está hoje aqui ansiando, clamando por uma vida de sabor, eu quero orar com você. Aleluia. Pai amado, estamos diante de Ti, Senhor. Hoje é dia de restauração. Dia de restauração do sabor, da alegria, da fé, da firmeza. Porque assim é a vida na Tua presença. Vida maravilhosa. Não sem lutas. A torre custa. Às vezes custa caro. Há renúncias a serem feitas. Mas nós estamos aqui para dizer, assumimos os custos em nome de Jesus, com a força que vem do Espírito Santo. Porque não é na nossa força, mas na força do Senhor, Pai. E nós cremos que o Senhor há de nos sustentar. São pessoas que estão se quebrantando diante do Teu altar nesta hora. E dizendo, dá-nos, ó Deus, colocar-Te em primeiro lugar nas nossas vidas. Ter-Te como prioridade, porque quem tem Deus e tudo mais, não tem nada mais do que aquele que só tem Deus.
Deus é a nossa prioridade. Com Ele nas nossas vidas nada mais falta. Nada mais falta. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Oh Deus, dá a essas pessoas, Pai, coragem para assumir desafios, para não ficarem se martirizando, alimentando remorso. Tira, Senhor, as mágoas, os traumas. Ensina esses irmãos a perdoarem, a cederem, a não serem rigorosos nos relacionamentos, mas a serem rigorosos no caráter. Serem rigorosos na construção da torre, mas não no empreendimento da guerra. Que toda a guerra cesse. Que aquela tua palavra que diz que o Senhor põe fim à guerra, quebra o arco, queima a lança, despedaça os carros no fogo. E ainda diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se cumpra na vida desses meus irmãos. Aquietem-se, meus amados, e saibam que o Senhor é Deus. Ah, Jesus, e dá sabor para essas vidas, alegria, festa, festa, festa. Que a vida cristã desses meus queridos, de todos nós, seja uma vida de vitória, em nome de Jesus. Amém.